Medicina de Ponta. Olá, telespectador. Estamos mais uma vez aqui no programa Medicina de Ponta e hoje eu tenho a honra de estar entrevistando duas pessoas. Uma delas é a enfermeira Cristina Rusni, ela é mestre em gerontologia pela PUC de São Paulo e também gerente do pronto atendimento do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Além de ser a gerente dos serviços externos do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e nós vamos dissertar sobre um trabalho que ela se dedica muito na formação das pessoas e de toda uma equipe ao atendimento do idoso. Tudo bem? Tudo bem, Lafayette. Obrigado pela sua presença aqui, Cristina. Obrigada. E também, juntamente com ela, estarei entrevistando o Dr. Francisco Carlos de Brito, né? Ele é médico geriatra do Corpo Clínico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e mestre pelo Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp. E além de ser doutor pelo Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP e escritor também de quebra, né, Francisco? Tudo bem aí? Tudo bem, Lafayette. Obrigado aqui pela presença de vocês. É um prazer. Eu queria em primeira mão falar aqui sobre o seu livro que você acabou de lançar ano passado, né? Envelhecimento, né? Prevenção e promoção da saúde, né? Mas não é o motivo dele estar aqui. Ele, juntamente com a Cristina, eles cuidam de todo um serviço diferenciado do Oswaldo Cruz, que nós vamos estar abordando esse tema, e principalmente que o Oswaldo Cruz, um outro livro que o Francisco escreveu também, Urgências em Geriatria, é um hospital que faz uma grande parte do atendimento, talvez, eu acho que 20%, nós vamos entrar em mais detalhes depois, dentro do seu pronto-socorro de atendimento ao idoso. E esse livro, inclusive, surgiu de um curso de urgências em geriatria que foi feito lá no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Eu queria inicialmente perguntar para você, Francisco, como é que está a situação do idoso no Brasil? O Brasil não é tão um país de jovem, como se diz, né? Pois é, Lafayette, historicamente, aquele país cunhado na década de 70 e 80 como o Brasil, país de jovens, hoje essa realidade demográfica tem mudado e tem mudado rapidamente. Enquanto países como a França, como a Itália, como a Alemanha, como o Japão, demoraram 100 anos para passar de 7% para 14%, 15%, 18% da sua população, o Brasil hoje, que já tem cerca de 9% da sua população com mais de 60 anos, nós podemos ver aqui com cerca de, no censo 2000, o Brasil com cerca de 8,56% da sua população com mais de 60 anos, hoje já nos próximos 20 anos, coloca o Brasil como sendo a sexta população de idosos no mundo, devendo ter mais de 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos nos próximos 20 anos. E o município de São Paulo, a maior cidade da América Latina, a maior cidade desse país, não fica fora dessa realidade demográfica. E São Paulo hoje já tem cerca de quase 1 milhão de pessoas, quase 10% da sua população. Esses dados são do censo 2000, mas agora nós já devemos estar com cerca de 1 milhão de pessoas com mais de 60 anos. Isso reflete obrigatoriamente nos pacientes que nós atendemos no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E tem que ter todo uma atenção diferente, né? Assim como tem a criança, tem o idoso também, é isso que vocês estão se especializando. O que você está mexendo ali, Cristina, no hospital, você que cuida dessa área? Na verdade, nós estamos procurando dar um atendimento diferenciado ao idoso através de grupos de estudos e de palestras que nós estamos fazendo dentro do hospital. A minha dissertação, a tese de dissertação de mestrado, era o idoso e o serviço de emergência, a investigação dos significados da velhice para a equipe de saúde. E com isso, uma das palavras-chave desse trabalho é o acolhimento ao idoso, porque nós acreditamos sim que o conhecimento técnico é extremamente importante nesse atendimento, porém esse aspecto humano no atendimento ao idoso é que vai fazer a diferença no atendimento do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Você sabe, não é porque o programa é do Hospital Alemão Oswaldo Cruz nem nada, mas eu acho o atendimento humano dos funcionários, como um geral, independente de ser idoso ou não, do hospital, é uma coisa... eu não vejo em nenhum outro hospital. É verdade, né, Francisco? A coisa se diferencia num atendimento humano que é fora de série.
Você ia mostrar um gráfico, você tirou aqui um gráfico de São Paulo que eu achei tão interessante. Mostra para nós isso aqui, Francisco. Então, São Paulo tem cerca de 96 distritos, é constituído de 96 distritos. Nós temos que, se a gente for olhar as cores desse mapa, esse é um mapa do município de São Paulo, se nós formos olhar as cores, nós vemos que as cores mais escuras para as mais claras, as mais escuras têm a proporção maior de pessoas com mais de 60 anos. Nós vamos observar na região central, né? E a região mais externa, as cores mais claras, uma proporção menor. Mas isso aqui chama a atenção de que cerca de quase 1/3 dos distritos de São Paulo, ou seja, quase 30 distritos de São Paulo, tem mais de 12% de uma população de pessoas idosas. E o hospital que está encravado num bairro central da cidade, que é o bairro do Paraíso, essa região Seria aqui, mais ou menos, né? seria justamente aqui. Essa área mais escura. Estou vendo no gráfico, 15%. 15%, ou seja, é mais de 15% a 21%. Nós estamos nessa região com cerca de quase 20% da população com mais de 60 anos, que acaba se refletindo no atendimento dos 20% que o pronto atendimento atende, mais de 20%, e no número das próprias internações hospitalares, quanto a gente observa, por exemplo, no ano 2004, no hospital, nós tivemos cerca de 38% das internações do hospital de pessoas com mais de 60 anos. Isso aqui é um gráfico mês a mês, mês a e o mês amarelo de janeiro, são os idosos internados. Isso, e Perfeito. o azul, a população total de internados, ou seja, a média dá 38%? 38% Bastante. de pessoas com mais, quase metade. Não é à toa que vocês estão especialistas no idoso, né? A necessidade faz o trabalho diferenciado, ou seja, o hospital priva historicamente por dar esse atendimento qualificado, e esse número maior de pacientes traz toda uma especificidade, como você, Lafayette, já colocou anteriormente, de que esse paciente tem que ser visto de uma maneira diferenciada. Rapidamente vou citar um exemplo, por exemplo, um paciente tem uma queda, tá certo? Ele vem até o hospital. Como ele é diabético, faz-se um exame, ele tem uma hipoglicemia. É feito o diagnóstico de que ele tem uma hipoglicemia, corrige essa hipoglicemia de 50, pede para ele se alimentar adequadamente e ele vai embora para casa. Depois de 10 dias, ele tem uma nova queda, um outro surto de hipoglicemia. Ele volta ao hospital. Vai se fazer uma avaliação melhor desse paciente e ele caiu em um outro local. Ele vem para a gente normalmente na segunda queda. Nessa segunda queda, a gente vai fazer uma avaliação melhor desse paciente. A gente vai ver que ele é um diabético tipo 2, tomando uma sulfonilureia há cerca de 5 anos, e que, quando a gente vai avaliar a função renal dele, ele nos conta que há 3 meses atrás foi no clínico, estava tudo bem. Só que agora nós vamos ver a creatinina dele está 4. Nossa, coisa... E aí ele nos conta que foi por causa de uma dor no ombro, foi a um serviço de um reumatologista, tomou anti-inflamatório. Pode falar ortopedista também, não tem problema. Pois é, foi a um serviço onde tinha dor, Eu só adoro dar anti-inflamatório, onde tinha uma queixa de osteoartrose, tomou 15 dias de anti-inflamatório, isso foi o suficiente para piorar uma função renal que já estava borderline, porque nós sabemos, um serviço de geriatria sabe que atende ao idoso de que, a partir da 6ª década de vida, 50% da taxa de filtração glomerular está diminuído pelo processo normal de envelhecimento. Fisiológico. Fisiológico. Logo, houve uma piora da função renal induzido por um anti-inflamatório, por uma medicação de uso frequente, só que, como ele toma um medicamento que tem basicamente uma excreção renal, a vida média plasmática desse antidiabético ficou muito maior. Logo, ele tomou um anti-inflamatório, teve uma dispepsia, passou a comer menos, fez hipoglicemia. Isso para mostrar que é o seguinte, que uma queixa, o hospital quando recebe um paciente idoso com uma queixa, não só no pronto atendimento, onde a Cristina tem a obrigatoriedade, discute com todo o corpo clínico, mais o colega médico, que também é o chefe, o Dr. Juvino. Ou seja, nós vemos a queixa e também tentamos entender todos esses fatores correlacionados, porque a gente sabe que a comorbidade é fundamental no desencadeamento dos problemas e das situações de saúde do idoso. E você, Cristina, você como enfermeira, você também passa isso para a enfermagem, equipe de apoio, os auxiliares? Como que, esse caso que ele acabou de contar, como é que você passa esse caso para... Nós estamos trabalhando em cima disso, temos algumas atividades que nós vamos mostrar, que nós estamos desenvolvendo, algumas até que já foram desenvolvidas, né? Então, no setor de pronto atendimento, nós estamos iniciando e depois vamos passar para o hospital como um todo, com as avaliações geriátricas, que a gente está tendo a ajuda do Dr. Brito para estar fazendo isso, que seria a avaliação física, cognitiva e emocional desse paciente. Temos os critérios de inclusão,
inclusão, de exclusão, nós estamos iniciando pelo pronto atendimento, né? E, independente disso, nós conversamos já sobre o acolhimento, né? Que a gente acredita, sim, que a presença é importante. No início o senhor comentou sobre o amor, né? O carinho, isso tudo é importante, muito importante no atendimento ao idoso. Perfeito, quer dizer, é uma equipe multidisciplinar. Isso. Você tem os dados aqui, fecha Isso. aqui na tela. É um serviço muito grande, né? 224 leitos. Sendo 24 leitos de UTI, o total de colaboradores é de 1.328 e dentro dos colaboradores da enfermagem, que são 182, o número de enfermeiros é de 198, tendo 41 Enfermeiro padrão? Enfermeiros. Com faculdade? 198 enfermeiros? Isso, enfermeiros. E aqui, colaboradores de enfermagem? E seriam os 600 técnicos, auxiliares, né? Nossa, mas é muito enfermeiro, hein? 680 enfermeiros. 682 são da equipe de enfermagem, 198 são enfermeiros. Nossa. Tá? O restante é a equipe como um todo, técnicos e auxiliares de enfermagem. Nutricionistas 11, nutricionistas. Nutricionistas 11, farmacêuticos 12 e fisioterapeutas 41. É uma quantidade muito grande. Olha, para você ter uma ideia, são 3 enfermeiras por quarto. Isso diferencia o atendimento a esse paciente com idoso, certeza. que necessariamente os determinantes, por exemplo, a gente sempre tem uma dificuldade muito grande de compreender e definir o processo de envelhecimento, né? Ou seja, é uma sucessão de danos casuais que acometem a maioria das moléculas do organismo, todas as moléculas, especificamente o DNA, as proteínas, os lípidos, os carboidratos, que levam o organismo a ter uma dificuldade de se recuperar. A partir daí há o aparecimento das doenças e das situações que acompanham esse processo de envelhecimento, que é a diminuição da massa óssea, o déficit de memória, a dificuldade da diminuição sensorial desse paciente, a compreensão, ou seja, os determinantes para compreender todos esses fatores não pode ser fincado só na figura, por exemplo, do diagnóstico médico, porque passa necessariamente pela ajuda de outros profissionais, porque nós sabemos que, por exemplo, a perda de massa muscular com o processo de envelhecimento, que vai definindo uma situação chamada sarcopenia, obrigatoriamente, esse paciente nosso, quando entra no pronto atendimento, a nutrição já faz uma avaliação nutricional e já estabelece, por exemplo, durante um período antes dele ser internado, que tipo de dieta esse paciente já precisa receber no próprio pronto atendimento. É um trabalho de equipe, realmente. Trabalho de equipe, necessariamente. Como a gente estava conversando no final, eles são apenas 2 elementos de uma equipe muito grande que tem lá, que estuda o idoso e cuida do idoso. Aliás, falando em estudar, eu queria perguntar, Cristina, existe uma diferença, né, entre gerontologia e geriatria. Não sei o que você pode explicar para a gente aí. Então, nós temos lá no hospital um grupo de estudos em gerontogeriatria. Então, gerontologia é o estudo do processo do envelhecimento e geriatria é o estudo das doenças que acometem o idoso. E o nosso grupo, então, é um grupo interdisciplinar e nós procuramos trabalhar bastante integrados, porque nós sabemos que nós não podemos querer tratar no idoso individualmente, cada profissão. Não sei se o Dr. Brito gostaria de falar um pouquinho de geriatria, sobre geriatria. Isso, Lafayette. Queria colocar que a geriatria hoje, historicamente, é um ramo da medicina interna que se preocupa, então, em estudar a distribuição, a frequência e a etiologia e toda a causalidade, o tratamento e a reabilitação das doenças mais frequentes que acometem as pessoas a partir de um corte aleatório, mas que foi estabelecido pela Organização Mundial de Saúde na década de 80 para efeito de estudos e de comparações das várias populações que envelhecem no mundo a partir dos 60 anos. Ou seja, não tem sentido pensar em nenhum tipo de atendimento ou de assistência à pessoa do seu processo de envelhecimento a partir dos 20, 30, 40, com terapêuticas anti-envelhecimento, sabe, Lafayette? Ou seja, existem as doenças, queiram ou não queiram, a partir de uma certa fase da vida, elas se tornam mais frequentes e prevalentes e, a partir daí, então, há necessidade, então, de abordar de uma maneira diferenciada
essas doenças que vão se somando entre si, e nós temos que, por exemplo, vamos citar um dado de estudos epidemiológicos. Aos 60 anos, a prevalência da doença, da síndrome demencial, que todo mundo fala, da esclerose, do Alzheimer, aos 60 anos é 1% da população, os grandes estudos no mundo todo. Aos 85 anos, essa prevalência sobe para cerca de 30%. Então, o processo de envelhecimento é acompanhado de uma série de doenças que, por mais que a gente consiga erradicar, por exemplo, todas essas doenças aos 60, aos 70, aos 80, mas outras doenças iriam aparecer porque a espécie humana tem um finitum que é definido e que não se vive 200 nem 300 anos, ou seja, o elixir da eterna juventude é uma procura histórica do homem, mas que, infelizmente, nós temos que conviver e enfrentar para poder justamente oferecer para as pessoas uma convivência melhor com o seu envelhecimento. Ou seja, a gente vive mais em função, muito mais, não em função do processo de envelhecimento das mudanças, mas em como a gente vive. Essa que é a questão. A qualidade do viver é que define o nosso envelhecimento. E essa é a busca hoje desse grupo de estudos que a Cristina coloca como sendo um grupo gerontológico, que transcende só a necessidade de uma procura de estudos específicos de síndromes que acometem o idoso, mas que elas sejam vistas dentro de uma concepção multidimensional, multifuncional. E Cristina, me diga uma coisa, dentro desse grupo, é um grupo de estudos que vocês têm. Vocês realizam trabalhos também de estudar trabalho? Vocês estudam junto? Como é que funciona? Nós procuramos assim, nós temos alguns objetivos que seria aprimorar esse olhar que nós temos para o idoso, aprimorar esse olhar para o processo de envelhecimento. E nesse grupo, esse grupo é formado de enfermeiras, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e com esse enfoque. E todos os interessados, né, Cristina, Sim, que também queiram estar com a gente refletindo, está aberto à comunidade médica do hospital como um todo. E para a comunidade leiga, o que vocês têm assim para apresentar? Nós temos assim já programado algumas palestras que são abertas à comunidade e temos até as datas já iniciando agora em junho, sendo que no dia 28 de junho nós temos a palestra a respeito da alimentação saudável, no dia 27 de julho, mantendo-se ativo, dia 30 de agosto, sobre o autocuidado, dia 20 de setembro, cuidando da memória, e dia 8 de novembro, a medicina preventiva. Vamos deixar esse quadro aqui para as pessoas poderem anotar. Sabe, Lafayette, cuidando essas palestras... da memória, tem receita para melhorar a memória? O pior é que tem. O pior que eu podia dizer é o seguinte, o melhor é que tem, ou seja, nós temos que cuidar dessa memória, porque remédios terapêuticas contra o envelhecimento cerebral obrigatoriamente ainda não apareceu. Há 15 dias atrás, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos soltou para a gente um estudo onde 700 pessoas que tinham um déficit de memória simples, que é chamado déficit de memória senil benigno, que não tinham nenhuma doença neurológica. Eles foram acompanhados durante 3 anos, essas 700 pessoas. E aí estudou-se, então, a incidência do aparecimento de Alzheimer, de demência nessas pessoas. Um grupo recebeu vitamina E, o outro grupo recebeu um medicamento que é usado hoje em todos os países, que é um antagonista da colinesterase, que se chama donepezil. O que se observou? De que a vitamina E não diminuiu o risco em nenhum momento de se desenvolver uma síndrome demencial. E o uso do donepezil, que é um antagonista da colinesterase, uma das enzimas que diminui o nível de acetilcolina no sistema nervoso, no primeiro ano ele diminuiu o risco, diminuiu até bastante, quase 40%. No segundo ano essa diminuição foi menor e no terceiro ano essa diminuição foi nula. Ou seja, aí o Instituto Nacional de Saúde diz para a gente o seguinte, tomar ou não tomar o remédio a partir dessa data vai ficar entre o médico e o paciente dos riscos e dos benefícios. Com isso eu estou querendo dizer que investir ainda numa fisioterapia para a memória, Lafayette, vale a pena. Ainda é um grande remédio e nisso que é o objetivo dessa palestra. Ou seja, que as pessoas aprendam a não deixar a sua memória ser deixada de lado.
Quer dizer, eu estou vendo aqui, então, é uma fisioterapia da memória. Isso, né? esse é o vai objetivo. ser no dia 20 de setembro, né? 20 de setembro. Onde que são essas palestras? Que lugar que acontece? Fala, Cristina. No Hospital Alemão Oswaldo Cruz, no 14º andar do hospital, onde nós temos o anfiteatro. E o horário? Às terças-feiras. Às terças, das 19 às 21 horas. Às 21 horas. Só nesses dias aqui. Só nesses dias. Não tem dias. reprise que nem a medicina de ponta. Não. Por enquanto, nós estamos pensando nisso, né? Nós vamos estar, sabe, Lafayette, divulgando essas palestras para a comunidade, para a cidade de São Paulo, e gostaríamos que a maioria das pessoas, se puderem, estejam com a gente, que vai ser uma oportunidade da gente discutir, conversar sobre esses determinantes, porque esse envelhecimento bem-sucedido é possível. Ou seja, é possível enfrentar esses fatores de riscos, se alimentar bem, caminhar bem, desenvolver maneiras de caminhar, maneiras de usar a memória de uma maneira racional, maneiras de se autocuidar, de saber que, por exemplo, uma vez eu tendo hipertensão arterial, eu vou ter essa hipertensão arterial até os últimos segundos da minha vida e que tomar o remédio é condição sine qua non para eu controlar riscos tão complicados. As pessoas abandonam, né? Falam, cansei de tomar no mundo. Você sabe que nem em ortopedia, às vezes a gente acha uma pessoa, uma perna menor do que a outra, fala, você vai usar uma palmilhinha de 1 centímetro? Ela usa 1 ano e para. Fala, por quê? Você acha que a tua perna cresceu? Não cresceu, tem que usar o resto da vida. E aí a gente tem um time interprofissional onde as enfermeiras nos ajudam e fazem bem essa questão, fazem muito bem essa questão do autocuidado, como, por exemplo, a fisioterapia vai discutir com as pessoas sobre como fazer sessões de alongamento diário para poder estar minimizando os efeitos deletérios das artroses e das contrações musculares que vêm historicamente em função da diminuição da performance da pessoa com envelhecimento, assim como as outras palestras. Então, que a pessoa consiga estar gabaritada para conviver com o seu envelhecimento, porque ainda não temos uma terapêutica definitiva para a gente não chegar até os 100 anos. Perfeito. Bom, e fechando aqui, só para terminar, última vez, a primeira delas vai começar agora dia 28 de junho, né? Olha aqui, alimentação saudável, e é uma campanha que nós ali do Rotary Barra Funda estamos lançando, que chama Alimentação Saudável é o Melhor Remédio. Nós vamos estar andando juntos aí, se Deus quiser. E obrigado aí, parabéns pela iniciativa. E a população, então, no dia 28 de junho, às 19 horas, é isso? Das 19 às 21, isso. É uma vez por mês, essas palestras ao idoso, mas eu acho que também... Posso ir também, não? A população toda está convidada, porque nós estamos discutindo um envelhecimento bem-sucedido, não estamos necessariamente lidando com doenças, nem com situações específicas de pessoas aos 70, e sim de qualidade de vida. Perfeito. Eu queria também colocar que nós temos especificamente no hospital, já há cerca de quase 10 anos, um curso voltado para os colegas médicos, que é um curso de urgência em geriatria, aonde nós temos, felizmente, há muitos anos temos a casa cheia, onde os colegas têm a oportunidade de fazer uma reflexão sobre a complexidade que é uma situação de urgência num paciente idoso. Para você ter uma ideia, por exemplo, as doenças cardiocirculatórias são as mais frequentes, são as mais prevalentes nas pessoas a partir dos 50, 60 anos de idade. Só que as queixas são muito sutis. Se um paciente é diabético e tem uma insuficiência coronariana, às vezes ele tem um evento coronariano e não tem dor. E ele chega ao hospital por outras questões, aonde, então, nesse curso a gente vai estar tentando focar, especificar a complexidade que é as situações de urgência do paciente idoso. Isso nós fazemos isso no final de novembro, no último sábado de novembro, está no site do hospital lá em cursos. É isso aí. As pessoas podem entrar. Muito bom. Obrigado aí pela presença de vocês dois, né? Vocês dois estão de parabéns. E vocês querendo mais informações e querendo mandar sugestões, entra no site do hospital, que é www.haoc.com.br. Até mais. Medicina de ponta.